Por dentro do clima. Marco Antônio, nosso mestre da meteorologia, bem-vindo de volta ao Hora H do Agro. Quero começar te parabenizando pelos 9 anos da criação da Rural Clima, que presta esse importante serviço em apoio ao produtor rural. A gente trazendo esses serviços aqui para expandir ainda mais a comunicação. Então, parabéns. E aí, para comemorar, eu queria saber se a gente tem como trazer notícia boa. É um aniversariante feliz, Marco Antônio? Obrigado, Mariana, e obrigado a todos aí. A Rural Clima está completando 9 anos, né? Só que de agrometeorologia tem mais de 20, então vamos ficar, né? Mas vamos lá, eu vou trazer boas notícias aí para vocês. Assim, não sei se é grandes notícias para todo mundo, por quê? Uma nova frente fria estará avançando pelo sul do Brasil já no começo dessa semana, levando chuvas a grande parte das regiões produtoras do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Então, de uma certa forma, essas chuvas serão extremamente benéficas para as lavouras de inverno, né? Então, teremos aí uma condição muito boa para as culturas de inverno. No entanto, para as regiões mais centrais do Brasil, como Sudeste, Centro-Oeste, Mapitobá e grande parte aí do Norte e Nordeste, o tempo seguirá firme. As temperaturas vão subir bastante nessa segunda quinzena de agosto. Isso, de um lado, favorece bastante, né, o andamento das colheitas e até mesmo começa a trazer uma condição melhor para o algodão, já que o algodão estava sofrendo bastante com essas baixas temperaturas, onde esse frio, né, estava alongando o ciclo da cultura do algodão, bem como também impedindo as aplicações de alguns produtos, como maturadores e desfolhantes no algodão. Então, essa volta do calor agora em agosto, isso mantém uma condição mais favorável para as colheitas e também para os tratos culturais. Por outro lado, um tempo mais seco agora e com baixa umidade relativa do ar, isso traz perigos para a questão aí de focos de queimada, né? Então a gente já começou a ver um aumento aí bem pequenininho quando comparado a 2024, mas já alguns focos de queimada já surgindo aí no campo. Então é só um pouco mais de atenção agora, até porque os modelos continuam sinalizando aí o retorno das chuvas para meados de setembro, em grande parte da faixa central e norte do Brasil. No sul, as chuvas continuam, temos algumas ondas de frio ainda, e aí vai o alerta, Mariana, para os produtores gaúchos e catarinenses que estão pensando em plantar milho, porque muitos produtores já estão começando a semear suas lavouras de milho, ainda mais vendo agora as chuvas começo dessa próxima semana, e vai o alerta porque tem mais frio, apesar das temperaturas subirem um pouquinho, estamos caminhando para uma laninha, e isso traz uma condição ainda favorável para que massas de ar polar avancem aí, principalmente na primeira quinzena de setembro. Você traz assuntos, né, a continuidade dos assuntos que a gente já vem trazendo, claro, ao longo das semanas, como a questão do algodão, o avanço da laninha, e acho que nesse contexto eu queria trazer então também esse ponto que você já mencionou, das queimadas. A gente sabe que o mês, né, o mês ali de setembro começa a ser um mês muito crítico para as queimadas, mas pelo que você está falando, então, embora haja essa condução não, né, haja essa sinalização de que as queimadas, enfim, elas vão existir e elas estão, como você falou, ligeiramente um pouco maiores até do que as do ano passado, a questão vai ter água nos rios, né, para acabar com esse fogo, porque a gente precisa lembrar disso também, né? A condição de chuvas, porque muitos produtores acabam retirando as águas dos leitos, enfim, ali da forma que podem, na hora de ter que apagar um incêndio, né? Existe toda uma força-tarefa. Olha, Mariana, as condições estão muito boas nos reservatórios, né? Porque as chuvas se estenderam até agora, né? Então, assim, os mananciais, lógico, que estão um pouco abaixo do normal, que é normal para essa época do ano, mas estão bem diferentes do que estavam há exatamente um ano atrás, né? Se esse programa tivesse sendo, esse bate-papo que a gente está tendo agora fosse exatamente há um ano atrás,
A gente estava falando numa seca de mais de 120 dias e que não tinha nenhuma perspectiva de chuvas pela frente, temperaturas extremamente altas, né? O ano passado, agora não, nós estamos com uma condição totalmente diferente, né? Então, os rios estão relativamente altos, né? Os níveis dos rios. O mato ainda está verde, né? Lógico, tem a palhada, mas as condições estão bem diferentes. Então, é um ano bem melhor aí até para o controle dos focos de queimadas, né, Mariana? Isso é muito bom, né? Exatamente, isso é muito bom, porque a gente sabe que em várias regiões a queimada vem, mas o importante é ter esse, né, assim, essa Água. saída, exatamente, ter água, ter essa saída garantida também, porque é isso, eu me lembro muito, né, a gente fazer reportagem nesse sentido de a queimada avança e não tem água para acabar com o fogo. E aí é muito complexo, é desesperador, né, para os produtores rurais. Mas esse ano está melhor, né? O solo tem bastante umidade e tal, então, entre Que aspas, bom. esse ano é mais fácil para o controle. Esperamos que isso não seja, né, um motivo aí de grandes perdas para os produtores. E queria saber se você tem algum destaque para Centro-Oeste, especificamente. Você falou ali da região sul, trouxe Matopiba, mas a gente tem como focar em algum destaque para o Centro-Oeste também, olhando para as próximas semanas aí. São semanas decisivas também para o planejamento do plantio, né, em setembro. Exatamente, Mariana. Os modelos estão sinalizando que a partir aí, entre o dia 10 e o dia 20 de setembro, as chuvas já retornam, né, para o Centro-Oeste, lógico, de uma forma irregular ainda, né? Setembro ainda será marcado por chuvas irregulares, mas já dando condições para o plantio. Então, o plantio da soja no Centro-Oeste, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e até mesmo Rondônia, já terão condições aí para o plantio a partir de meados de setembro em diante. Lógico, volto a repetir, as chuvas não serão para todo mundo, mas a gente já vai começar a ver chuvas em setembro. Então, isso, o plantio já começa cedo esse ano, ou assim que terminar os vazios sanitários, o que vai ser de suma importância aí para o desenvolvimento. Então, o produtor já comece a se preparar aí com as sementes, os fertilizantes e tudo mais, porque o plantio esse ano roda mais cedo quando comparado a 2024.